Olá, eu me chamo Carlos Eduardo, eu sou estudante aqui da Unisul de Fisioterapia, eu estou no meu terceiro semestre e o primeiro equipamento que a gente vai apresentar aqui nesse vídeo vai ser o ultrassom. Bom, então aqui a gente tem o nosso equipamento de ultrassom. Ele é um equipamento com fins terapêuticos, ou seja, ele emite vibrações longitudinais e mecânicas, e os principais efeitos fisiológicos deles é regeneração tecidual, alívio de dor e relaxamento muscular. Então aqui a gente tem o transdutor, que é esse equipamento aqui. É ele que é o responsável por emitir essas ondas ultrassonoras. Então é esse o cabeçote aqui, que é onde a gente vai aplicar no paciente. Então o método ele é direto, ou seja, a gente tem que aplicar um gel à base de água, que seria esse aqui, e fazer movimentos circulares e lentos. Bom, agora é a parte dos parâmetros então. O primeiro que ele pede ali é o modo de emissão, ou seja, vai ter dois tipos de modos que a gente pode usar. O primeiro é o contínuo, que ele é mais indicado para diminuição do dor, ou seja, aqui no contínuo a gente vai usar somente a dose, que é esse watts por centímetros quadrados aqui, e o tempo. Então assim, tem três tipos de doses que a gente pode usar. A dose baixa, que seria de 0,1 a 0,3, então aqui ele permite a gente mexer nas doses, ó. A dose média, que seria de 0,4 a 0,6, e a dose alta, que seria de 0,7 a 1,2. Esse equipamento aqui, ele é um equipamento diferente, ou seja, ele permite uma dose mais alta, e nesse equipamento aqui, ele chega a 3 watts por centímetros quadrados. E como no contínuo a gente só pode usar a dose, a outra coisa que a gente vai usar somente é o tempo. Então aqui a gente consegue mudar, ó. Ciclo de trabalho a gente não consegue usar, frequência de pulso não conseguimos usar, somente o tempo. Então aqui a gente vai decidir o tempo que a gente vai usar no paciente. O outro modo que a gente consegue usar aqui, ó, é o modo pulsado. Ou seja, esse modo pulsado aqui, ele é indicado para regeneração tecidual e tecidos. Então nesse modo aqui a gente consegue usar mais fatores. Então aqui a gente consegue selecionar, por exemplo, o ciclo de trabalho. Nesse equipamento aqui é só 20% e 50%. Ou seja, se for 20%, 20% ele vai estar funcionando e os 80% ele vai estar no off, ou seja, 20 on e 80% off. A outra coisa que a gente consegue selecionar aqui é a frequência de pulso. Então tem três frequências de pulso que a gente consegue utilizar: 16 Hz e 48 Hz, que seria mais para reparação tecidual, e a gente tem aqui a 100 Hz, que essa aqui seria mais para anti-inflamatório. Então a gente seleciona a frequência de pulso, o ciclo de trabalho, o modo de emissão e aqui o tempo. Aqui a gente vai ver na prática agora como funciona o equipamento. Aqui a gente vai usar como exemplo o antebraço do Kaique, caso ele precisasse de algum reparo tecidual ou alívio de dor. Então o que acontece? Para a gente conseguir calcular o que a gente vai usar ali no antebraço do Kaique, a gente vai usar o cabeçote, por exemplo, e vai ver como ele vai ficar. Então, por exemplo, aqui cabe um cabeçote certinho. Então, se fosse só essa parte lesionada aqui, seria 2 minutos por era, que seria essa área demarcada aqui. Caso precisasse fazer mais alguma coisa, mais algum procedimento além disso, se a área fosse maior, como por exemplo mais um cabeçote aqui, aí a gente já teria que aumentar o tempo e seria 4 minutos por era. Então a gente faria 2 minutos aqui e mais 2 minutos ali em cima. Então aqui a gente até conseguiria fazer um teste de captação, que seria colocando o gel aqui em cima do transdutor e ligando o equipamento, mas a gente já vai direto para a prática. Então aqui eu já deixei tudo programado. Ali é como se a gente fosse usar 2 cabeçotes por era. Então aqui já está os 4 minutos. A gente já vai adicionar o gel à base de água, que é o que tem que ser usado na aplicação do transdutor ali na área lesionada do paciente. Então a gente vai colocar o gel aqui no transdutor e vamos iniciar o tratamento. Então a gente vem aqui e vai dar o start no ultrassom. Dando o start no ultrassom,
a gente já consegue vir para a área onde o paciente precisa ser tratada e a gente já consegue fazer o Então aqui a gente vai fazendo movimentos circulares e lentos para a gente conseguir reparar o tecido dessa lesão aqui. E aí, quando terminar o processo, é só vir aqui e o tempo já vai ter esgotado. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Kaique Altoff, estou na terceira fase do curso de Fisioterapia Unisul. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o TENS. Então pessoal, esse aparelho se chama TENS. Ele consiste na aplicação de correntes elétricas na superfície da pele, por meio de eletrodos, com a finalidade de estimular fibras nervosas a produzirem efeitos fisiológicos. Ele propõe a ativação que desencadeia a modulação de vias ascendentes e descendentes de controle da dor, que inibe ou reduz nocicepção, com o objetivo de analgesia. Então, pessoal, isso daqui se chama eletrodo. Ele é conectado no TENS e ele é responsável pelo transporte da corrente elétrica do TENS até a pele. E por ser de borracha, ele necessita do gel condutor. Então, pessoal, ligando o aparelho, a gente consegue controlar a intensidade dos eletrodos. Como a gente está utilizando apenas o 1 e o 2, a gente consegue controlar a intensidade do 1 e do 2. Esse aparelho ele tem alguns tipos de corrente. O TENS, o FES e a corrente russa, mas a gente vai utilizar o TENS. Dentro do TENS, existem dois modos. O convencional, que é para dor aguda, e o burst, que é para dor crônica. Vou mostrar primeiro o burst para vocês. Não tem como ligar o VIF, que é a variação de intensidade de frequência. A gente não consegue alterar a frequência, consegue alterar o pulso e o tempo de aplicação, que é entre 15 a 30 minutos, depende do caso. Agora eu vou mostrar para vocês o método convencional. A gente consegue ligar a variação de intensidade de frequência e desligar. A gente consegue controlar a frequência, consegue alterar o pulso e o tempo, que é a mesma coisa, entre 15 a 30, depende do caso. Então, pessoal, aqui no meu paciente eu vou usar apenas dois eletrodos, o 1 e o 2. Por ser de borracha, eles são aplicados com gel à base d'água. Então é o seguinte, a gente vai passar primeiro em um aqui, o gel. Existem várias formas de colocar, pode aproximar. A gente vai usar a bilateral, que vai ser uma aqui embaixo. Pode segurar com a mão aqui um pouquinho. Passa o gelzinho no outro. E o outro aqui em cima. Agora é o seguinte, vem cá. Já está tudo programado o que eu vou fazer, tudo depende de cada paciente e de cada caso. Agora é o seguinte, a gente vai controlar a intensidade e vai dar start. Conforme o desconforto do meu paciente, a gente abaixa até ele não sentir desconforto a mais que o necessário, entendeu? 20 minutos. Então a gente vê, se o paciente sentir desconforto, a gente diminui.